Jesus está dentro do tempo comum e nos foi oferecidos os textos do dia de hoje, começando a ler o terceiro livro da Bíblia, que é o livro Levítico. No tempo comum, em 2 anos, nós temos aí a graça de estar próximos de todos os livros da Escritura. Obviamente não todos os capítulos, mas os textos mais importantes, para que nós tenhamos aí uma noção das inspirações que o texto sagrado nos oferece. O Salmo nos pede então que exultemos no Senhor, que é nossa força. Para isso, o texto sagrado do Levítico nos apresenta um querer de Deus. É Deus que institui festas, deverão ser seguidas pelo povo da primeira aliança, festas que vão ser para nós inspiração para as nossas festas. Vimos na listagem da Páscoa, passando pelo dia da purificação, pelo tempo da festa das tendas e também a segunda festa da colheita, que depois, a partir de Cristo, será a renovação de nossa fé, da passagem da morte para a vida eterna, que se iniciou no dia em que fomos batizados, a descida do Espírito Santo na festa de Pentecostes, e a ideia de que nossa purificação não se deu por conta de sangue de animais, mas pelo sacrifício de Cristo Jesus em sua cruz. De modo que, ao celebrarmos essas festas ao longo de um ano, acontece em nós um impulso para que nós saiamos exultantes em Deus, que é a nossa força. Na Inspira Deus nos oferece e ilumina nossa mente, e ao autor sagrado apresenta essas festas, porque o próprio Deus sabe que se nós não tivéssemos esses momentos de elevação, nós nos perderíamos no cotidiano da vida. Assim, as atividades tantas que celebramos ao longo de um ano, as escolas espirituais, como é o apostolado da oração, as devoções à primeira sexta-feira do mês, servem para que nós nos tornemos mais presentes em Deus, consequentemente, que o Senhor seja tudo em nós. Podemos também dizer, como nós ouvimos no Evangelho, que esses momentos servem para que a nossa fé seja robustecida, seja fortalecida, seja cada vez mais jovem, de modo que nossa fé nos ajude a caminhar nas estradas deste mundo rumo ao céu, como rezaremos na oração eucarística número 5. O texto do Evangelho que nós ouvimos hoje, nosso Senhor está em Nazaré, está em sua região, na qual ele viveu, cresceu e se revelou, iniciando o seu ministério aos 30 anos de idade. E ali, o autor sagrado do Evangelho, segundo Mateus, diz que ele não pôde realizar muitos milagres na sua terra, porque ali eles não tinham fé. A fé é o viver das coisas que nós não podemos tocar. Fé é ver, contemplar o invisível. Fé certamente é seguir na penumbra da vida, seguir com a certeza de que o Senhor nos sustenta. Assim, irmãs e irmãos, vamos pedir ao bom Deus que para este mês de agosto, todos aqueles e aquelas que somos vocacionados
lembrar que existe uma vocação que nos é comum, somos todos cristãos, fomos batizados e nas águas do batismo recebemos uma graça especial, e essa graça em nós vai trabalhando. Vamos pedir ao Senhor que essa graça não seja estéril em nossa vida, que nós possamos, como cristãos, no nosso estado de vida que cada um vive, e aqui não há estado maior ou melhor, todas as vocações são oportunas, necessárias e valiosas, a partir da vocação comum que é de ser cristão, para que dessa forma, como vocacionados e vocacionadas, tenhamos um coração fervoroso, ardoroso para com o Senhor, de modo que não haja em nosso coração, em nossa vida, espaço para deuses estranhos, que em nossa vida haja somente a compreensão de que Deus é o nosso Deus. O texto sagrado fala das festas, mas também o livro do Levítico vai trazer para as famílias enlutadas os passos do luto. Aquele momento primeiro do impacto da morte de alguém, sobretudo quando tão jovem, tendo uma filha, uma esposa, os pais aqui presentes, a avó, certamente causa impacto em qualquer idade a morte de alguém. E ficamos neste primeiro momento impactados, e cada um responde da sua forma. Por isso que é uma pastoral muito delicada e oportuna acolher quem sofre a dor da perda, a dor do luto. Se precisamos ser atentos uns com os outros, em especial num momento como este, onde devemos ser presença de Deus na vida dessas pessoas. E vendo alguns rostos, vejo pessoas nossas, das origens aqui do nosso bairro, da nossa paróquia, que este ano abrirá um tempo de preparação para os 40 anos de sua existência. De modo que aqui estamos para pedir a Deus força e consolação. E o luto tem essas etapas. Tem etapas de impacto, muitas vezes da inconformação, das lágrimas, da ausência, da conformação, não é esquecimento, conformação, para que gradativamente cada um se abra para a consolação que só Deus pode oferecer. E aí vem, como dizia, rostos já alguns familiares. Nós observamos que essa casa, que sofreu mudanças para melhor ao longo desses 40 anos, se torna aquilo que ela deve ser: a casa onde celebramos nossas vitórias, onde realizamos nossas conquistas, onde renovamos nossas esperanças, mas casa também onde derramamos nossas lágrimas, onde renovamos a certeza de que não estamos sozinhos e, sobretudo, nessa casa nos sentimos consolados por um Deus que cuida de nós. Então, a família do Breno, nossa proximidade, e que o bom Deus lhes console a todos, e que cada um de nós, ao nos perguntar por que ele foi tão cedo, também devemos nos perguntar por que ainda estamos aqui. É muito importante, obviamente, cada um tem seu tempo, cada um terá sua hora diante da certeza da morte, cada um tem aí a oportunidade de descobrir uma segunda, porém maior certeza, que é a certeza do amor de Deus. E diante da certeza do amor de Deus, é imperativo que eu me pergunte: o que é que eu ainda não parti?
Deus espera de mim? Deus conta comigo para quê? Qual é a vocação que o Senhor me oferece? Qual a missão que Ele está a apresentar a mim e que talvez eu ainda não tenha entendido ou entendido e não tenha tido a coragem de colocá-la em prática? Lembremos-nos, exultai no Senhor nossa força. Os senhores e senhoras, mesmo em meio à tristeza e às lágrimas da saudade, não alimentem a ideia de castigo, não alimentem a ideia de culpas, não alimentem a ideia de que Deus, no alto de sua glória, quis que ele morresse assim ou assado. São as circunstâncias da vida. Mas esse Deus que às vezes nós não compreendemos bem, deve ser entendido como um Deus que nos sustenta e que está conosco em nossas alegrias e também em nossas dores. Que Ele nos abençoe, abençoe o nosso mês, nossos projetos e dê a todos a consumação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos, irmãs e irmãos, agora em pé, apresentar ao bom Deus as nossas preces, os nossos pedidos, sobretudo, para que as sociedades em que a convivência parece mais difícil não sucumbam à tentação do confronto por razões étnicas, políticas, religiosas ou ideológicas. Esta é a intenção do Santo Padre Papa para a Rede Mundial de Oração para este mês. A nossa resposta será: Senhor, nossa força, atendei-nos. Senhor, nossa força, atendei-nos. Para que os pastores da igreja perseverem no anúncio profético do Evangelho e busquem unicamente a glória de Deus, rezemos. Senhor, nossa força, atendei-nos. Em comunhão com as intenções do Papa, para que as sociedades onde a convivência é difícil não cedam ao confronto por razões étnicas, políticas, religiosas ou ideológicas, rezemos. Senhor, nossa força, atendei-nos. Para que, a exemplo de Santo Afonso, a família redentorista, assim como cada um de nós, responda aos apelos do Santíssimo Redentor do hoje da história. Rezemos. Senhor, nossa força, atendei-nos. Para que o nosso grupo do apostolado da oração dessa paróquia se fortaleça cada vez mais em sua fé e busque conquistar novos membros para juntos conosco celebrarmos o Sagrado Coração de Jesus. Rezemos. Senhor, nossa força, atendei-nos. Ouvi, ó Pai, os nossos pedidos que foram feitos em nome de Jesus, teu Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém.